Olá galera, vamos tentar fazer um esquema aqui de revisão de mãos que eu acho que a gente consegue abordar uns conceitos bastante interessantes sem precisar disponibilizar uma aula, uma revisão inteira. A gente pode fazer isso de uma forma instantânea, bem fácil e prática, e publicar esses vídeos curtos de revisão direto na página do EPT. Essa é uma mão enviada pelo James Hitman, que é o Thiago, que joga no time do 025 Saints. Ele está aqui no three-handed de um 45 players e está no SB. O vilão abre do button. E aí, o que fazer com essa mão? Esse vilão é um vilão Donkey, tá? Que estavam jogando uma quantidade enorme de mãos e que já tem o histórico de ter dobrado a gente em algumas mãos anteriores, dobrado o nosso stack. Então a gente vai reparar, obviamente, eu coloquei um range dele. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um range estimado que ele está abrindo dali. Eu coloquei um range bem largo assim. Talvez ele até esteja abrindo mais mãos, porém, por exemplo, 7-6, 6-5, 5-4, suited. Talvez ele até esteja abrindo mais algumas mãos, mas eu vou colocar esse range mais padrão assim para não ter muito erro, saca? Não acho que ele vai estar abrindo menos do que isso, saca? Embora ele possa estar abrindo mais. A gente vai ver, obviamente, que o nosso 8-7 off não tá jogando muito bem contra esse range. Só que essa equity, galera, é a equity se a gente for all-in no pré-flop. Quando eu acho nice do James que ele percebeu um spot, esse cara tá abrindo muito e resolveu tribetar essa mão. Porque ele sabe que esse cara que está abrindo muito, ele vai foldar muito, ele vai estar numa situação onde ele tem que chovar ou foldar. Só que esse cara aqui, ele é um donkey pagador, um donkey meio lock, então ele vai aumentar a frequência das vezes que ele vai dar um donkey call em cima da gente aqui, ou então um donkey shove ali com uma mão meio lixo. Então eu acho que tipo, não é exatamente o vilão ideal para levelar desta forma neste momento do torneio com essas stacks efetivas. Porém, o James Hitman confiou que ele iria foldar e acabou tribetando. Essa não é uma mão que eu aconselho vocês a tribetarem muito. Eu aconselho vocês a tribetarem um range mais polarizado. O que é um range polarizado? Um range polarizado teriam as mãos de valor, mãos de mais valor, talvez aqui as de dama, 10-10, um rei, dama, não, então assim tá bom. E uma parte do range que é um range que nós vamos conseguir foldar com mais tranquilidade. Então a gente pega mãos de muito valor que a gente vai para tribet call sempre, e mãos que a gente vai sempre para tribet fold sem desperdiçar muita equity. Quando eu falo desperdiçar muita equity, é tipo você pegar um rei vala, por exemplo, um rei 10 suited e tribetar nesses spots, um rei vala, por exemplo. O rei vala fica mais claro. A gente pegar o rei vala e tribetar nesses spots, sendo que a gente está dominando boa parte do range do vilão. E então é uma mão boa para a gente jogar de flat call aqui. Quando a gente tribeta, a gente vai perceber que a gente tem. Vou apagar esse range e colocar aqui um rei valete off. Quando a gente tribeta, a gente está até na frente do ranger. Quando a gente tribeta esse rei vala off, esse vilão ele só nos chova. Reparem que quando a gente tem pré-flop, a gente tem 52%. Só que quando a gente tribeta essa mão, esse vilão, esse vilão não chova mais isso tudo. Vou fechar isso aqui e abrir uma coisa nova. Ele vai chovar na gente somente mãos, acredito eu, mais assim, mais para esse tipo aqui de mãos, eu acredito. Novas 8, talvez ele chove essas mãos. Então eu acho que a tendência é que ele chove esse range. Contra esse range, o nosso rei vala tá o que? Bem atrás. Então quando a gente tribeta o rei vala e ele chova, a gente tem que foldar
porque a gente vai estar bem atrás. Ou então a gente pode fazer uma questão que seria uma parada bem cíclica, por exemplo, que eu acho que vai ser o caso. Por exemplo, aqui a gente tem um pote, vamos colocar o tribet que ele fez aqui, isso, este pote aqui agora. A gente tem um pote de 2.000 mais 5.000 mais 1.000 mais 180 dos anos. Então nós temos pote total depois da tribet. A gente tem um pote total de 8.010 fichas. Aqui ele tem uma decisão de push or fold, né? Então vamos fazer, imaginar aqui que ele chovou a gente. Então ele vai chovar 14.935. Vai chovar isso para, vamos colocar mais 2. Não, acho que não. Ele vai chovar isso aqui. Vamos lá, deixa eu raciocinar. 14.935. A gente vai ter que pagar 14.935, certo? Não, mas eu já vou colocar tudo aqui, mais 2. Acho que fica mais simples de entender. Mais 2.000. Então ele vai chovar um total de 16.935. Então eu não vou colocar. Tá, melhor esquecer essa parte. Ainda me confundo um pouco, mas vamos lá. Ele vai chovar 14. Chove do vilão 14.935. Dentro desse chove nós 14.935. Opa, 14.935. A gente vai tirar menos 3, certo? Que é o que a gente precisa pagar. Não, 14.935 menos 3.000. Então a gente precisamos dar o call de 11.935 para disputar um pote total de. Agora a gente vai fazer as contas todas de novo. 14.935 mais 2.000 mais 1.000 mais 14.935 mais 2.000 de novo, que a gente já colocou, mais 180, certo? Então a gente vai ter um pote total de 35.050, o que significa que a gente precisa dar um call de 11.000 para ganhar um pote de 35.000. A gente vai fazer a conta da pot odds, que seria pote total dividido pelo nosso call, pelo que a gente precisa pagar, pela quantidade de fichas que precisamos pagar. Opa, espera aí que não fiz a continha errada aqui. 35.050. Eu sempre aperto o botãozinho errado. Não, gente, tô fraco de cabeça, hein? 35 dividido por 35.050. Então a gente vai ter, olha isso, tá vendo? Tá falhando aqui o meu teclado. 11.935 dividido por 35.050. Isso vezes 100. Então a gente vai ter uma pot odds de 34,05. É aqui que está o pulo do gato. Pulo do gato. Quando a gente... aqui que tá. Quando a gente tribeta
Se ele só volta este range na gente, reparem que ele só volta este range na gente. A gente precisa dar um call para ser lucrativo, a gente precisa ter mais de 34% de equity. E a gente vai reparar que o nosso Rei Vala tem mais de 34% de equity. Então, se a gente tribetar o Rei Vala aqui, a gente precisa dar esse call, que seria uma situação bem variante, e de uma situação onde a maior parte do range dele está na nossa frente. Eu não sei se vocês conseguem entender isso. Nós estamos atrás do range total, porém quando resolvemos tribetar o Rei Vala ali, sempre tem que ser tribet call, porque a gente vai ter tipo um lucro no longo prazo maior do que prejuízo, saca? Então tipo, a gente não precisa estar na frente do range total quando as nossas pot odds são favoráveis para que a gente dê o call. Não sei se vocês conseguiram entender perfeitamente. A questão master é, se a pot odds é 34 e eu tenho 35% de equity em relação a um range específico, então o meu call é profitable. Então se eu tribeto o Rei Vala aqui, eu preciso dar o call, que é uma situação que também vai influenciar tanto na Tournament Life quanto na variância do nosso jogo. Agora, se eu resolvo não tribetar o Rei Vala, vou jogar contra o range deste vilão, sabendo que tenho edge em cima deste range, e vou conservar o range fraco dele, que é isso tudo, onde eu vou estar 52% na frente. Então são essas as coisas que vocês precisam pensar antes de tribetar uma mão. Bom, voltando a esta mão específica, eu aconselhei o James Hitchman a tribetar blockers, mãos que você vai ter um fold tranquilo, caso tome chove, que não vai acontecer essa situação que você precisa dar call, entendeu? Então você pode tribetar um As-2 off, um As-3 off, porque quando você levar show, você pode foldar sem fazer uma jogada matematicamente equivocada. Esse é o range polarizado. E também o range forte, que é o que a gente vai atolar contra esse vilão. O As-5, um As-2, etc. O Rei 3, esse tipo de range eu aconselho a tribetar nesse spot. Agora, ele me perguntou o seguinte: se fosse 7-8 suited, se isso interferia alguma coisa. E interfere, mas não nesse spot. Nesse spot é a mesma coisa. Agora, vamos supor que o player 1 tem 50 big blinds, nós também temos 50 big blinds. A stack efetiva aqui seria 50 big blinds. A gente vai reparar que, aí a gente vai voltar aqui um pouquinho, quando ele abre 2000, um mini raise, que é uma das melhores situações para um 7-8 suited, porque ele está abrindo um mini raise, quer dizer que a gente vai ter que pagar menos para conseguir. Então a gente vai conseguir dar calls lucrativamente com mais mãos, porque efetivamente temos que pagar menos. Nesse caso, o 7-8 suited tem 39% de equity. E a gente vai reparar o seguinte: nós aqui nessa situação, na situação do 8-7 suited contra stack F de 50 BBs mais, a gente vai reparar que nós temos esta equity, mas esta equity é uma equity para tipo uma equity que conta todas as cartas do bordo, ou seja, conta até o river, ou seja, é uma situação de all-in pré-flop. Nós teremos 40%, 39,25% de equity se nós formos all-in pré-flop. Como nós estamos considerando call, nós precisamos imaginar algumas coisas. Primeiro, qual é a personalidade desse donkey? Ele é um donkey agressivo? Se ele for um donkey mais agressivo, a tendência é que nós vamos conseguir chegar ao river. Porra, trovão do caralho. Chegar ao river menos vezes, porque ele vai se betar mais, ele vai barrelar mais, ele vai mandar triple bear mais vezes, uma frequência maior de vezes, e combinações maiores de mãos. Então a gente vai ter que foldar mais, ou seja, não vamos conseguir realizar a equidade total desta mão.
que é chegar até o river. Primeiro vamos colocar as desvantagens, tá? Depois a gente pensar nas vantagens que vai, todas essas coisas vão ajudar a gente a fazer uma hipótese, uma equidade aproximada, que seria a nossa equidade real. Então a gente tem isso. A questão é a agressividade do vilão. A segunda questão é que este vilão, ele vai estar jogando em posição sobre a gente. Ou seja, ele vai ser beta mais bônus, ele vai poder dar mais checks ou check behind, ele vai ter uma vantagem de posição em relação a gente. Ele vai poder ter mais informações do nosso range e vai poder jogar essa mão de forma que em algum momento, pela desvantagem que nós temos em relação à posição, nós não vamos poder dar mais calls ou chegar mais tantas vezes até o river. Terceiro fator é que ele é o agressor da mão. Nós estamos ponderando dar o call. Então, se ele é o agressor da mão, ele tem a c-bet, ele vai tomar as rédeas da situação, vai colocar pressão na gente. Então também nós não vamos conseguir chegar tantas vezes até o river. Deixa eu ver. Tem também o fato de que ainda tem esse cara para falar na hora que a gente resolve dar o call. E esse cara pode squeezar, o que é uma coisa ruim. Mas também pode ser uma coisa boa, caso ele resolva, ele vai ter odds muito boas para dar só o call. Então nós precisaremos de pot odds menores ainda. Mas até este momento nós não sabemos disso. Então a gente pode imaginar um cenário que algumas vezes esse cara vai squeezar. Ele vai ter uma situação de squeeze ali, um spot de squeeze. Blefe e valor bastante evidente. Então algumas vezes a gente vai ter que foldar para o squeeze dessa pessoa. Então a gente tem principalmente 4 fatores aí que vão gerar desvantagens para o nosso call. Vantagens do nosso call é que a gente vai... Primeiro que a gente vai pagar pouco, né? Segundo que a gente tem edges em relação a esse jogador específico. Então a gente vai conseguir jogar bolos de formas melhores do que o vilão. E vamos conseguir realizar essa equidade mais vezes. E também, às vezes que esse player 3 der call por trás, teremos um pot odds menor. Então é uma coisa interessante para a gente manter a análise. Então a gente tem que pegar essas desvantagens aliadas às vantagens e decidir quantas vezes conseguiríamos realizar a equidade do nosso 7-8 suited. Como a gente pode fazer essa conta? A gente vai pegar 39 e 25, a nossa equidade pré-flop, nossa equidade total, e vai multiplicar pela porcentagem, que é em números decimais. Por exemplo, se você acha que você vai conseguir chegar até o river 75% das vezes, você vai fazer essa soma. E teremos 29% de equidade real. Se você acha que consegue realizar essa equidade menos, que eu acho que é mais provável de realizar ali em média 70, nós teremos uma equidade de 27,47. Isso significa, vamos colocar aqui, equidade do 7-8 suited. Equidade do 7-8 suited real. Equidade real do 7-8 suited. Aproximadamente 27,5. A gente faz uma redonda também. Isso significa que a gente precisa ter pelo menos 27,5% de pot odds para poder dar esse call lucrativamente. Então aí agora a gente vai fazer a mesma continha que a gente fez aqui em cima, só que agora sem contar a tribet, 180 mais o nosso call, né? Mais 1.000, 5.180. Esse é o pote total, 5.180. Agora a gente vai pegar 1.500, que é o que a gente precisa pagar, e dividir por 5.180. Opa. E a gente vai ter aproximadamente
vezes 100 para vocês visualizarem direitinho. A gente vai ter aproximadamente 28,95. Eu não preciso. Pot odds 28,95 pot odds. Já tá aqui. A gente vai ter 28,95 de pot odds, ou seja, a gente precisa ter pelo menos 29% de equity para poder dar esse call. Então, como a gente reparou aqui, nossa equidade real é menor do que a nossa pot odds, ou seja, nós não conseguiremos nunca dar um call lucrativamente aqui nesse spot com o 7/8 off. Aí você fala assim, então eu tenho que foldar o 7/8 off? Não necessariamente. Se a gente está considerando uma stack efetiva de 50 big blinds mais, a gente tem um move bastante lucrativo, que é tribetar o 7/9 off, o 7/8 suited. Quando a gente tribeta o 7/8 suited nesse spot, a gente muda um pouco a dinâmica da mão. Primeiro que a gente faz uma parte do range dele foldar, a gente tem fold equity, a gente consegue puxar esse spot pré-flop, que já é lucrativo. Segundo que a gente vai ter a c-bet, e terceiro, segundo que a gente vai ter a c-bet, a gente vai poder c-betar mais bordos. E o terceiro que eu vou falar agora. Primeiro esses dois que já são lucrativos por si só. E o terceiro é um ponto mais interessante, que é, por exemplo, geralmente com 7/8 suited eu vou ter pelo menos um backdoor de flush draw. Isso se não irritar algum top pair ou então straight draw, alguma parada assim, um combo draw específico. Mas a questão é que a gente vai ter mais bordos que a gente vai poder c-betar e mais turns que a gente vai poder barrelar, entendeu? A gente vai ter mais combinações de bordos e turns que a gente vai conseguir, de flops e turns que a gente vai conseguir barrelar, betar e barrelar mais vezes. Por exemplo, se bate um bordo tipo 6, 4, 6, 4 de espadas, não, 6 e 4, o 6 de espadas, o 4 de qualquer outro naipe e um rei de espadas. A gente vai ter broca e flush draw. Se a gente estiver falando de 7/8 suited de espadas, tá galera? Broca e flush draw no flop. A gente vai c-betar, é óbvio, e o vilão dá call. A gente vai... Não, esquece o flush draw. Se tem, por exemplo, 6, 4 e rei, sendo que o 6 é de espadas, nós temos 7/8 de espadas. A gente vai ter backdoor, flush draw e broca. A gente vai c-betar e o vilão dá call. Vai ter mais turns que a gente vai poder barrelar. A gente vai barrelar qualquer espadas. A gente vai barrelar qualquer 5 que faz a gente seguir. A gente vai barrelar qualquer as. Então temos mais combinações de turn que vão permitir que a gente faça um segundo barril lucrativamente, com equidade ainda para o river. Isso significa o quê? Que nós vamos chegar mais vezes no river, que era aquela proposta inicial de realizar a equidade da nossa mão mais vezes. Então quando a gente tribeta, a gente vai ter uma perspectiva de lucratividade maior e também vamos conseguir realizar nossa equidade mais vezes, chegar até o river mais vezes. Então essa conta vai ser diferente. Quando a gente tribeta 50 blinds efetivas, a gente, com todas essas vantagens, porque a gente transformou uma coisa que antes era uma desvantagem em vantagem, a gente vai conseguir realizar essa equidade muito mais do que 28,95. Na real a conta é diferente, mas a gente vai conseguir chegar até o river um pouco, uma quantidade maior de vezes. O que significa que nós vamos conseguir jogar o 7/8 suited lucrativamente. Diferentemente do call. Dando o call a gente não consegue jogar o 7/8 suited lucrativamente. Mas tribetando num spot mais ou menos parecido com este que a gente simulou aqui, a gente consegue jogar essa mão lucrativamente. Talvez a didática e a minha dicção não tenha ficado perfeita, porém tenho certeza que a gente pode discutir melhor essa mão nos comentários, e qualquer dúvida é só vocês me perguntarem. Muito obrigado.